Boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Vamos fazer mais um estudo bíblico sobre o arrebatamento. Será secreto? Se será secreto, como explicar Apocalipse 1:7? Pois bem, vamos lá. Diz assim o texto: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Um dos textos mais contundentes apresentado pelos pós-tribulacionistas, amados, quanto ao argumento em favor do arrebatamento secreto, é esse de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que acabamos de ler, que diz que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Primeiro, um dos primeiros problemas a ser resolvido com essa passagem, a partir da visão pós-tribulacionista, está no fato de que, no arrebatamento da igreja, Jesus não vem com as nuvens. Não obstante, esse texto é claro ao afirmar que ele está vindo com as nuvens. Mas, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, ao contrário do que afirma os pós-tribulacionistas, é a igreja que sobe nas nuvens para encontrá-lo nos ares. E Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens. Apocalipse 1:7 diz que ele vem com as nuvens. E 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, a igreja sobe ao encontro dele nos ares, nas nuvens. Já está uma diferença aí que desmonta o raciocínio do pós-revelacionista. Mas de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, ao contrário do que afirma os pós-tribulacionistas, é a igreja que sobe nas nuvens para encontrá-lo nos ares. E o segundo problema reside no fato de que, no arrebatamento, ele vem até os ares e de lá leva a igreja para o céu, para cumprir o que ele prometeu em João 14, verso 1 ao 3. Dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Pois vou e vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Em João 14, 18, ele disse: não vos deixarei órfão, vos levarei para mim mesmo. E esse texto faz eco com Isaías 26, versículo 20, Isaías 57, verso 1 e 2. Outro detalhe muito importante sobre esse assunto é que Jesus virá secretamente para o mundo, mais visível para os salvos. A Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, até vou ler aqui para os irmãos, um texto interessante, de Tessalonicenses, que ele não vem como ladrão para a igreja está aguardando ele. Entretanto, vós, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 4. Joãozinho, quietinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz: entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. A igreja está aguardando, irmão. Ele não vem como ladrão para a igreja, ele vem como ladrão para o mundo. Será uma surpresa para quem ficar. Enoque subiu na arca, Enoque foi arrebatado secretamente. Noé e os animais entraram na arca, ninguém viu, foi de forma secreta. Elias foi arrebatado ao céu, somente Eliseu viu, de forma secreta. Jesus, quando sobe aos céus, vira assunto aos céus, só os 500 galileus, 500 irmãos viram, mas ninguém viu, o mundo de então não viu, foi secreto. Então, esse argumento eu até já refutei em outro vídeo. Ele é muito fraquinho. É importante, voltando ao raciocínio que eu estava construindo,
importante é que Jesus virá secretamente para o mundo, mas visível para os salvos, para arrebatar a sua igreja, como já temos visto acima. Logo, essa passagem de Apocalipse não pode se encaixar na primeira fase da segunda vinda de Jesus, mas na segunda fase da sua segunda vinda. Eu fiz um vídeo, coloquei no meu canal também, a diferença entre a primeira fase e a segunda fase. Então, a primeira fase da sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus, então Apocalipse 1:7 não tem nada a ver com a primeira fase da primeira vinda de Jesus, com o arrebatamento. Apocalipse 1:7 tem a ver com a segunda fase da vinda de Jesus, como eu já fiz o vídeo e coloquei no canal. Logo, essa passagem do Apocalipse não pode se encaixar na primeira fase da segunda vinda de Jesus, mas na segunda fase da sua segunda vinda, onde ele volta triunfante com poder e grande glória, com a igreja e seus anjos, de forma visível para todo mundo. É o texto que faz eco lá com Zacarias. Seguindo essa mesma linha de interpretação, podemos adicionar outra passagem que irão corroborar a nossa assertiva, que está devidamente fundamentada nas Escrituras. Um dos textos é Mateus 24, versículo 29 ao 30. Vamos lá para Mateus 24, 29 ao 30. Aqui está falando da segunda fase, ó. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestade, glória. Está entendendo, irmãos? Aí, ó, ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os eleitos aqui é o povo de Israel, que vai ser protegido por Cristo e vai ser livrado pelos anjos. E aí Deus vai punir os ímpios. Esse texto aqui faz eco lá com a carta de Judas, versículo 14 e 15. Judas, lá perto do Apocalipse. Verso 14 e 15. Veja que interessante. Judas, verso 14 e 15. É a Epístola de Judas. Tem um capítulo só, a Epístola de Judas. O verso 14, versículo 15, diz assim, ó. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas... Deixa eu arrumar aqui, irmão, o pedestralzinho aqui que deu um probleminha aqui. Opa. Aí. A fim de executar... Vamos organizar aqui, só um minutinho aí. Me perdoe que deu um probleminha no pedestral aqui. Vamos lá de volta. Ó. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou. Eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Isso aqui, momento, na segunda vida. Então, lá, Zacarias 14, versos 4 e 5, que ele pisa no Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 29 e 30, Carta de Judas, capítulo 1, versos 14 e 15, tudo texto que está correlacionado, falando a mesma coisa, sobre quando Cristo vir pela segunda vez com a igreja para lançar o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo, destruir os exércitos do anticristo, né? Todas as almas dos soldados do anticristo serão lançadas no Hades.
Os seus corpos será o grande banquete para as aves do céu, conforme está em Apocalipse 19. O diabo será preso no Tártaro, e seus demônios também, para que Cristo possa reinar no milênio. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. É isso que a Bíblia ensina, de forma simples, fácil, bem elucidada, maneira bem compreensível. Como já vimos, na primeira fase, Jesus vem para a igreja e a espera nos ares, e de lá segue para a casa do Pai, para onde ele, de acordo com a sua promessa, levará a sua esposa, a saber, a igreja. Na segunda fase da sua vinda, ele vem com as nuvens, acompanhado de sua igreja e de seus anjos, conforme Apocalipse 17, versículo 14, e Apocalipse 19, 14, e carta de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. E ainda segundo Zacarias 14, verso 1 ao 5, ele desce até o Monte das Oliveiras, fato esse que não acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja ele vem até as nuvens. Na segunda vinda, que é o texto lá de Apocalipse 1, 7, Mateus 24, versículo 29 ao 30, carta de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, que é a mesma coisa, um texto joga luz ao outro, ali ele pisa no Monte das Oliveiras. Aí destrói o anticristo e o falso profeta, lançando vivos dentro do lago de fogo, que não foi inaugurado ainda, onde as almas do Hades também, que estão no Hades em tormento e sofrimento nesse momento, serão lançadas no lago de fogo. E aquele Hades não tem nada a ver com sepultura de terra. Como que sepultura de terra? Então todos os cemitérios do mundo vão dar as almas deles lá para ser lançada no lago de fogo. Não tem lógica isso aí. Então muita gente força essa interpretação ou tenta espiritualizar de forma errada. Tá bom, meus amados? Então fica mais esse estudo bíblico, esse vídeo aí. Desculpa que caiu o pedestral. E talvez a falinha do meu menininho que está brincando no quarto ali. Eu sou o Bispo Jorge Andrade e vos desejo saúde e paz. Um ósculo santo a todos.